E aí pessoal, tudo bom? Hoje aqui eu vou bater um papo aqui com um grande amigo aí, né? O Emiliano, professor de História, aqui em Ubá. E a gente vai falar um pouquinho sobre o alegado desenvolvimento econômico durante a ditadura. Deixa eu ver aqui. Tá dando para me ouvir tranquilo aí, Daniel? Quer que coloque o fone? O Mimi já entrou. Vou guardar a resposta aí do Emiliano. André, E aí, beleza? tá dando pra ouvir aí direitinho? Tá. Como é que tá? Tá me ouvindo tranquilo? Eu coloco o fone, tá dando eco? Não, tá dando pra ouvir, beleza. Tá. Pessoal, só falar um pouquinho aqui rapidinho. É, Pode ser que por força do hábito eu acabe chamando o Emiliano de Mimi, tá? É porque eu conheço o Mimi aí. É mais um grande irmão que o Tatame me deu, né? Então, assim, pode ser que vai sair toda hora Mimi aí, mas quem é aluno dele aí conhece, sabe que não tem problema não, tá? Ô, Muita gente só conhece como Mimi também, tá tranquilo. Ô, Miliano, vamos começar então. E só para a gente fazer a introdução, tem esse regime, né, esse período de 64 a 85, eu gosto de classificar bem como ditadura militar, né? Não tem outro nome. Não se tira um governo democraticamente eleito, né, através da força, e isso não pode ser chamado de revolução. Para mim, o nome é muito claro: ditadura militar. Dentro desse contexto histórico, a gente poderia falar várias coisas, de tortura, de perseguição política, perseguição aos sindicatos, né? Mas, como o assunto é muito amplo, nós escolhemos esse tema para falar da economia. Por quê? Vira e mexe, principalmente agora, né? Nessa atual conjuntura que a gente vive, se fala muito de, mas o milagre econômico, na época da ditadura era assim, era assado. Então, assim, embora todo esse contexto, que a gente sabe que poderia falar, a gente vai falar especificamente da questão econômica. E aí eu vou passar a palavra para você. Eu estou com muito medo de não dar tempo, né, desse bate-papo nosso do Instagram derrubar a gente, mas vou deixar aí você falar um pouquinho e vou lhe dar aí também nessa oportunidade de você falar do acontecido hoje, né? Hoje está sendo um dia histórico para a República de Curitiba, digamos assim. Tá joia? Beleza, me pode ficar à Então, vontade aí. boa noite mais uma vez aí pra você, cara, pra todo mundo que tá participando aí, entrando aí. Olha só, eu até falo com meus alunos, cara, você estudar história é massa, mas viver um fato histórico é doideira, é complicado, né? A gente tá vivendo a pandemia, que é aí, né, uma coisa mundial que tá afetando aí a vida de todo mundo. E aí a gente vê essa bagunça, essa loucura que é a política do Brasil aí com esse governo, né, esse desgoverno que existe aí no Brasil, né, cara? Eu avisei, né? Mas infelizmente as pessoas só depois, minha esposa falei, só sente depois que sente na pele para poder falar, realmente era isso mesmo. Mas vamos ver, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer com isso aí, né? É, tem que buscar sempre o melhor, ainda mais nesse momento, né, diante da pandemia e dessa crise aí que o mundo inteiro está passando. Acho que é inoportuno o que os caras fizeram. Ô, André, pô, igual você falou, cara, o período, né, do regime militar do Brasil de 1964 a 85, né, você tem curso sobre isso daí. É muita coisa que você tem para poder falar sobre isso aí. Né? Então, a gente pegando aí por essa linha da questão econômica, né, cara? Eu gostaria, assim, só de antes falar duas coisas, que é a questão do que é a ditadura em si, né? O período de ditadura, que é um governo de exceção. Você tem ali, né, uma coisa assim, as pessoas, mas eu tinha. Não, você não tem direito a nada, não é? Um regime de exceção, o governo ele tem total controle e o poder de fazer o que ele quiser. Né? Ainda mais através dos decretos, né, os atos institucionais, que ele colocava ali, por exemplo, estado de sítio, que ele podia simplesmente, né, o policial te prendia e não dava satisfação porque você estava sendo preso, né, você não tinha direito a habeas corpus, você não tinha direito a nada. Né? Então era um regime de exceção. Né? Então a gente tem que ter, né, uma noção disso, até porque para a gente poder entender o que aconteceu em relação à questão, por exemplo, dos sindicatos nesse período. Você tem também a questão dos ciclos econômicos, né? Todo mundo que conhece um pouquinho de economia,
a gente vai perceber que a economia ela funciona em ciclos. Né? Você tem um período de expansão econômica que chega, né, ao auge, que é o boom econômico que a gente fala. Depois você tem uma recessão e a depressão. Então, no caso do Brasil, né, a gente viu que o Brasil já vinha apresentando nos anos anteriores um crescimento econômico. Né, e vai viver justamente esse boom, né, no período aí do regime militar, né, entre 68 e 73, né, que é o período do chamado milagre econômico, que aconteceu aí no Brasil. Né, então, ter essa noção dos ciclos, né, que eles acontecem de maneira repetidas dentro da história, né, da economia de um país. No Brasil, né, isso não foi diferente. Quando Beleza? o Brasil chegou, né, a crescer nesse período de ditadura, nesse período de milagre econômico específico, houve um crescimento mundial também, né? Todas as nações, elas desenvolveram bastante, né? Que é isso que está falando, a questão dos os anos, inclusive, é uma coisa que ajudou o Brasil a crescer, né? Porque a gente tem que prestar atenção que esse crescimento que vai acontecer, né, no Brasil, esse milagre econômico, ele tem muito a ver com a entrada dos capitais internacionais. Tá? Vai entrar muito dinheiro no Brasil, capital de empresas multinacionais que vêm para cá investir, né, já que vai ter o apoio do governo para isso. Elas vêm, trazem para cá, gerando empregos, que vai acontecer essa geração de empregos. E você tem também, né, a entrada de empréstimos, né, investimento aqui, por exemplo, no FMI, que vai colocar muito dinheiro aqui dentro do Brasil desse período. Né, ajudado, então você tem, né, um contexto internacional, que aí nos primeiros anos, né, no governo do Castelo Branco e no Costa e Silva, vão contribuir para que isso aconteça, para acontecer esse crescimento econômico aqui no país, no Brasil. Tá, vamos começar então. Se der no finalzinho, a gente fala um pouquinho aí do dia de hoje, né? Dessa manobra política de um lado, do outro, né? Mas depois a gente fala um pouquinho se der. Vamos começar com a célebre frase de Delfim Neto. Temos que fazer o bolo crescer para depois dividir o bolo. Né? Essa frase, o bolo cresceu, mas cara, a divisão ocorreu. O Delfim, né, ele era o ministro lá na época do governo do Emílio Garrastazu Médici, né, que é o terceiro general. E aí, o que acontece? Esse período do milagre econômico, né, só para a gente poder destacar isso, ele foi tanto o período que foi o auge da economia, né, o milagre, mas também foi o auge da repressão. Né? A gente tem que lembrar que foi em 13 de dezembro de 1968, o AI-5 entrou em vigor. Né? Muita gente acha que é celular, não. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre o AI-5. Você teve lá o AI-5 que durou 10 anos, e aí esse auge dessa repressão vai coincidir justamente com esse momento do crescimento econômico. Para o regime, né, isso foi ótimo, né, porque o regime ele precisava, ele tinha necessidade de fazer, né, uma propaganda positiva naquele momento. E o Delfim, ele é o ministro, né, o responsável por esse crescimento. Quando a gente fala, né, nesse bolo crescer, realmente, né, o bolo cresceu. A gente chegou aí a ter um crescimento médio nesses 5 anos, né, 68 a 73, de 10%, né, do PIB. Isso é muita coisa, cara. Mas aí, em comparar ainda mais com o PIBinho do Guedes, é muita coisa. E se você pensar bem, né, em relação a isso, né, esse crescimento, essa riqueza que o Brasil gerou, né, o que aconteceu? Esse bolo foi dividido? Vai acabar que quem vai comer muito desse bolo aí é quem estava por cima, né? A gente até lembra do poço. Né? O bolo ficou lá em cima, lá nos andares de cima. Né? Porque essa fatia aí que o povo esperou ficou bem pequenininha na mão deles. Só assim, antes da gente falar sobre isso, essa desigualdade que acontece nesse período, né? Esse aumento da desigualdade, aí a gente tem que procurar, né? Por quê? Houve um crescimento, mas quem pagou a conta por esse crescimento que aconteceu durante o milagre econômico? Né? Porque a gente já viu, né? A gente está falando, esse crescimento ele não vai ficar. Eu acho que a porcentagem, por exemplo, em 1964, você tinha aqui no Brasil 1% da população mais rica, né, ficava com aproximadamente entre 15% e 20% da riqueza produzida no país. 1% já é muito, já é muito. Em 1985, né, o final da ditadura militar, essa porcentagem que fica na mão de 1% já é de 30% da riqueza, ou seja, durante o período militar você dobrou a porcentagem da riqueza concentrada nas mãos de uma minoria dentro do nosso país.
O país, não, que ainda é um dos campeões de desigualdade até hoje. Só para te entender aqui, né, Amy? Às vezes as pessoas ficam muito felizes e aí só pega esse número e fala, mas o PIB na época do regime militar, ele chegou a 14%. Realmente é um número muito alto, né? Digamos assim, a coisa da China, de verdade, né? A China cresce isso. Mas quando você vai pegar o PIB e vai dividir, teoricamente, por todos, o número fica bom. Vou dar um exemplo. Aqui em Ubá, a riqueza que o Ubá gera, se você dividir por renda per capita, você dividir o que o Ubá gerou de riqueza com o número de habitantes, dá algo em torno de R$ 25.000 para cada um. Mas sabe que a realidade é diferente, né? Imagina se fosse assim mesmo. Vamos supor, a gente tem 2 pães para dividir entre nós dois. Se eu faço a média, você fica com um pão, eu fico com o outro. Perfeito. Mas a realidade não é essa. Eu posso ficar com os 2 pães e você come um. Eu satisfeito e você com fome. E parece que durante a ditadura, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? O PIB cresceu muito, mas não conseguiu fazer uma divisão dessa riqueza. Pelo contrário, ficou mais Olha, cara, concentrado. isso aí, né, é o que a gente fala. A estatística é complicada, né? Tinha um professor que falava, a estatística é a arte de distorcer a realidade, né? Porque aí ela te engana, ela te faz achar, pô, cresceu muito, foi maravilhoso. Né? Mas aí a gente presta. Existem 2 estudos sobre esse aumento da desigualdade, né? 2 linhas de pesquisa sobre esse aumento da desigualdade durante esse período no Brasil. Tem uma linha que é do professor Hoffman, e do americano Albert Fischler, acho que é esse mesmo nome deles, que eles seguem essa questão de ter jogado a conta em cima do trabalhador, né, do arroz salarial. E existe um outro pesquisador chamado Carlos Langoni, que ele faz um estudo baseado na questão do capital humano, que tipo assim, como houve uma geração de empregos que realmente aconteceu, né, aí você teve pessoas que por terem um nível de escolaridade melhor, né, se tornaram uma mão de obra especializada e os salários eram melhores para eles. Né? Existe agora, está muito na moda, tem um pesquisador, um economista francês, está muito na moda, o nome dele é Thomas Piketty. Piketty, não sei se é isso, pronúncia em francês, né? Tem que fazer biquinho para falar em francês. Esse Thomas, ele criou um estudo, né, ele fez um estudo através das informações das declarações do imposto de renda. Né? Ele lançou um livro, acho que chama O Capital no Século XXI. Ele lançou em 2014 agora. E aí, dentro desse estudo dele, isso, né, virou um modelo metodológico para poder fazer essa pesquisa aqui. Tem um pesquisador aqui no Brasil, do IPEA, né, o Pedro Ferreira de Souza. Né, o de Souza ele fez esse levantamento desde 1927 no Brasil. E esses dados que ele recolheu e ele analisou, né, mostram exatamente isso, que dentro desse período, né, da nossa história, o que aconteceu? O governo, para manter esse crescimento, ele acabou fazendo o quê? Valorizando o capital, que é deixando esse bolo na mão da classe alta, né, da burguesia, e foi em cima do trabalhador. Nós temos, né, durante o período, se você pegar os dados e analisar, mais de 50% da redução do valor real dos salários, né, de 1964 a 1985, né, cara? Pô, igual você, assim, que é aí, né, advoga dentro de um sindicato, pô, se você pensar bem, essa forte repressão que existia, ela neutralizou os sindicatos. Né? Você não tinha poder nenhum de barganha entre empregador e empregado. Tá? Os sindicatos eles eram perseguidos. A repressão, né, igual eu falei, era o auge também da repressão dentro do governo. Então, os sindicatos eles não tiveram nenhum poder de barganha, né, nada para poder negociar a favor dos trabalhadores. Dá um exemplo, né? Em 1964, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Tá dando para ouvir aí, Zé? Parece que tá dando uns picozinhos na rede. Tá dando para ouvir aí? Alô, André? Tá dando para ouvir? Tem uma agarrada aí, mas eu estava falando do fundo de garantia. Então, estava falando em 1966, quando foi criado o fundo o FGTS, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Pô, hoje o trabalhador pensa assim, cara, é uma coisa boa, né? Eu tenho uma poupança que vai ali, né, me servir, vai valer muito para mim no futuro. Mas eles não sabem, muita gente não sabe, que isso foi uma sacanagem que o governo fez. Já que até 1966 você tinha a questão da estabilidade, né, dentro do emprego.
10 anos numa empresa, você tinha estabilidade, você não podia mais ser mandado embora. Então, quando eles fizeram isso, cara, eles estavam ali já fazendo essa questão de pôr a conta em cima dos trabalhadores naquele contexto. E agora, você pode mandar embora e contratar a hora que você quiser, não existia mais a garantia. Você tem a questão de como havia o aumento dos salários todo ano. Muitos empresários faziam o quê? Mandavam o cara embora, para ele não passar a ter o reajuste do salário, e depois contratava de novo. Então era uma sacanagem danada com os trabalhadores, fazendo com que esse peso, tenha esse grande peso dentro da economia, para garantir esse sucesso do milagre econômico. Eu coloco assim, esse milagre econômico ele aconteceu por quê? Você tem investimentos maciços do governo dentro da economia, o governo controlando a economia, tá? E a gente vê muito isso atualmente, o governo quer fazer isso, quer estar ali controlando a economia. Você tem, embora ele fale outra coisa, você tem os investimentos estrangeiros que vão estar entrando no país, e você tem esse arroxo salarial, que é a valorização do capital e não do trabalho dentro da cadeia produtiva e dessa riqueza que foi gerada. Beleza, André? A gente poderia falar, se a gente fosse fazer uma subdivisão desse período, que de 64, quando iniciou ali o regime militar, até 68, o governo ele se preocupou ali em controlar a inflação. E de 68 até 73 seria o milagre econômico, sendo o auge do milagre econômico em 73. Aí é bom você falar também, porque a gente bateu um papo sobre isso, porque muitos questionam o seguinte: se antes de 64 o movimento sindical era tão atuante, como que depois de 64 permitiu esse arroxo salarial que levou o poder de compra do trabalhador pela metade? Aí entra o que você disse, as perseguições dos sindicatos. Todos os líderes sindicais foram perseguidos, foram retirados. O governo passou, o próprio governo, a indicar quem seria o presidente do sindicato. Então, a gente, mais uma vez, a gente demonstra como que esse período foi um período de perseguição a instituições sociais, como os próprios sindicatos. Aí, chegando nesse período lá, 73, a gente ouve também hoje um discurso de quem afirma que durante esse regime foi bom para o desenvolvimento do país, e chega a ser um pouco engraçado, porque essas pessoas se falam, eles se denominam, como que é? Liberais na economia e conservadores no costume. E aí você vê essas aberrações indo para a rua pedindo AI-5. O que mais se teve durante a ditadura militar foi empresas estatais, Os militares investiram pesado criando N empresas estatais. Então, eu não consigo entender como que a pessoa se diz hoje neoliberal e levanta o cartaz do AI-5. Para mim, fica um pouco conflituoso. Poderia falar sobre a situação das estatais que eu falei aqui anteriormente, cara? Você vê, esse programa econômico do governo, ele era pautado no rígido controle do governo sobre as atividades econômicas. É o governo que dá subsídios às empresas, surgiu nessa época a Zona Franca de Manaus, é o governo que atrai o capital, ele incentiva as exportações, Então isso tudo é o controle do governo mesmo sobre a economia. E aí você tem, acho que aproximadamente são mais de 274 estatais criadas nesse período. A Infraero, que cuida dos aeroportos, tem a que cuida em relação à Telebrás, das telecomunicações, que foi precisado muito tempo. Você tem a Nuclebras, que é a questão lá da energia nuclear, com a construção das usinas de Angra. Até destacar isso aí. Esse controle do governo, ele se faz tanto com a criação dessas estatais, porque em 73 você teve um problema grande aí também, cara? Você vê que 73 é o auge, você tem lá o PIB de 14%. 74 esse PIB já caiu para casa dos 9%. 75 caiu para 5%, porque aconteceu a crise do petróleo. Então, a necessidade de você buscar agora uma base energética para o Brasil, já que o Brasil não tinha naquele contexto,
fez com que eles começassem a criar estatais ligadas à questão do petróleo, né, da energia, né, várias subsidiárias da Petrobras e assim por diante. Né. Então você tem, né, muitas estatais sendo criadas nisso aí. Até, né, abre espaço, né, se a gente pode poder falar nisso depois, tem muita coisa para falar a respeito disso, né? A questão da corrupção nesse período, né? Que é outra coisa também que eles falaram, não tinha corrupção. Se falar que não tinha corrupção, como você tinha uma censura, né, com censores dentro dos principais meios de comunicação, é lógico que existia, só que nunca foi comentado, né? Os caras, né, E até aqui, eu comentário aqui, ó, parece que deixa eu ver de quem, do Ali Sou, e aí ele fala também, muitas obras foram construídas também nesse regime, que era uma forma do governo investir nas obras públicas, gerar emprego, tem a mesmo Ponte que fosse Rio-Niterói, subemprego, e tem tem a Ponte a Transamazônica, Rio-Niterói, até hoje não tem várias as foi usinas de Angra Rio. completada, não terminou a obra. Você tem as usinas nucleares de Angra, né? Então são as chamadas obras faraônicas, né? Também, que eram forma de você gerar emprego, lógico, movimentar a economia, de pegar muito dinheiro emprestado e desviar, né? Também, e também de você tá fazendo a propaganda do governo, igual eu falei. A questão econômica, ela era muito importante para poder fortalecer essa propaganda do governo, propaganda positiva, já naquele momento de repressão. Cara, é massa, né? Porque você está coincidindo ali, né, a um período econômico, mas que ao mesmo tempo o governo ele está perseguindo, prendendo, torturando, matando. Então ele usa desse crescimento econômico para fazer a sua propaganda. É a época, né, do Brasil ame ou deixo, né? O Brasil, ninguém segura essa nação, né? Tem a conquista de 1970 que tem a ver com isso também, nessa propaganda positiva do Brasil, num momento que era de muita repressão. Não, abraço para o Alex aí, cara, professor Alex, nosso amigo, flamenguista. Nós chegamos aqui então, né, Mimi? Em 73. Até aqui, tudo lindo, né? Aparentemente, pelo menos economicamente, para as classes mais favorecidas. A ordem do milagre econômico, PIB 14%. Só que a ditadura acabou em 85. Falou? Como que foi esse caminho agora? De 73 Como eu para falei frente. no início, né, o que acontece? A economia ela é cíclica, né? Então o boom da economia foi o milagre econômico, entre 68 e 73. Em 73 ela começa a cair. Né? Aí já você tem o começo da recessão que vai seguir para a longa depressão aí na década de 80, chamada década perdida. Né? O que aconteceu? Em 73 você tem uma crise internacional. Eu não falei aqui que um dos pilares desse desenvolvimento econômico foi justamente a entrada dos investimentos estrangeiros. Então, quando acontece, né, a crise do petróleo, a primeira crise do petróleo em 73, com a criação da OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o barril do petróleo subiu, né, de torno de 3 dólares para quase 12 dólares. Né? Então, uma coisa que acabou afetando a economia não só do Brasil, mas de muitos países. Então, aqui no Brasil você começa a sentir esse declínio. Não é? Dentro da economia, cara, né, você começa a perceber essa recessão acontecendo, principalmente quando o governo começa a querer fazer o controle, né, das taxas de juros, né? Quando ele vai querer abaixar o custo do dinheiro, né, para fazer a economia, né, tentar se manter. Então, aí, a partir de 73, né, igual a gente falou, em 75, né, o PIB que em 73 foi de 14%, em 75 já é de 5,2% por aí. Ou seja, caiu pra caramba, né? Caiu quase que 9%, na verdade, que é uma queda muito brusca, tá? Mas aí, cara, aí que vem o pior, né? O que vai acontecer? O governo, né, o regime nessa época, né, em 73, aí você vai ter a entrada do Geisel, né, ele já... A questão econômica já começa a afetar politicamente, né? Vai começar o processo da abertura lenta e gradual. E aí você vai ver que o governo, cara, ele não quer tirar o pé, né, desse desenvolvimento que ele buscou. Ele continua tentando fazer a economia se manter. Às custas de quê? Né? De empréstimos no exterior. Começa a buscar muito dinheiro lá fora para continuar mantendo esse crescimento aí.
né? E em 78, acho que é 78 que foi mesmo, não me lembro agora exato. Tem a segunda crise do petróleo, né? Você teve a primeira e você tem 78, é isso mesmo, com a Revolução Islâmica no Irã, né? O Ayatollah Khomeini, ele chega lá ao poder, né? E aí ele causa uma outra instabilidade internacional, né? Afetando mais uma vez o Brasil naquele contexto ali, né? Onde ele estava tentando se recuperar da primeira crise, né? Mas o governo ele não volta atrás dessa postura dele de querer, né, buscar ali manter esse desenvolvimento dentro da economia do país. Só que, não, muito caro, através dos empréstimos que ele foi buscar. O que mostra, então, fica evidente que esse milagre, eu chamo também de voo de galinha, né? Porque não é uma coisa estável. Ele foi feito até 63 com base num crescimento mundial, né? O mundo inteiro estava crescendo e o Brasil seguiu essa onda, e também feito com base em muito investimento externo. Não houve um investimento maciço aqui de bases econômicas no Brasil. É tudo feito com empréstimos, com multinacionais, e por mais que ele tenha feito algumas obras, as obras faraônicas, né, houve também pouco investimento nessa época na saúde e na educação. Só para lembrar aqui, o governo de Goulart, que foi, né, retirado, sofreu golpe, havia uma lei que Valor do previa PIB. 12% de investimento na educação. Isso é um valor muito, muito alto, né? E era obrigatório por lei. Os militares, eles acabaram com essa lei, né, com esse índice mínimo, e aí muito se diz que o sucateamento do ensino público se iniciou durante o regime militar, porque cada vez mais foi diminuindo, eles foram incentivando a classe média a retirar os seus alunos, os seus filhos, né, da escola pública, incentivando escolas privadas. Então você perdeu aquela pressão da classe média e ele cada vez mais foi sucateando. Porque aí você pode falar também, parece que o investimento em educação e saúde foi também minguando, né? Olha, Eles foram não sei, retirando. assim, se particularmente no seu caso, mas talvez acho que sua mãe deve ter estudado em escola pública, né, na formação dela, ou as pessoas durante tem o Raul Soares aqui, o Bac tem mais de 90 anos, o ginásio, né, o Raul Soares, a gente tinha ali, as pessoas da elite estudavam lá, né? E assim era em todo o Brasil. A educação pública, né, nos anos que a gente chama hoje de ensino mental, né, o ensino médio, era referência, né? Não a escola particular. A escola particular era para os meninos ruins que o pai pagava para pôr lá, para não passar vergonha na escola pública. Era essa a ordem. No governo Goulart, né, esse igual você falou, acho que é 12% do PIB, né, o que era para ser investido na educação. E aí, com o passar dos anos, né, a Constituição de 1967, que é a Constituição do período da ditadura, isso aí caiu para torno de 3,6%. Era 2% do PIB. E eu acho que eu já vi uma coisa de torno de 20% da questão municipal, do Estado, investimento em educação, da arrecadação. Então, cara, era a escola referência, a escola pública. Não é? A gente tem também, né, durante os anos 70 aí, o aumento muito grande também de instituições particulares de ensino superior no Brasil também, né? Porque aí o governo ele mudou esse foco, né? Aí deixou de lado a educação pública, né, e passou a dar mais espaço para o crescimento da educação particular, né? Então, com a queda nesse valor destinado à educação, né, isso tudo fez com que a escola pública sofresse esse processo de deteriorização, né, que acontece até hoje aí, cada vez está ficando mais agravado, né, por essas políticas desses governos loucos aí que a gente tem. A gente vê que sempre o ensino público é atacado, né? Nessa época foi atacado aí o ensino básico. Só um minutinho, né, desculpa te interromper, né, tem uma outra coisa aí também, né, bem lembrado aí pro meu parceiro, ele fez uma propaganda muito grande através da alfabetização, né, já que ele conseguiu aumentar, né, vamos falar assim, diminuir, na verdade, a porcentagem de analfabetos, né, ele criou o movimento brasileiro pela educação, né, o Mobral, todo mundo já ouviu falar no Mobral, que praticamente, cara, tipo assim, ensinava as pessoas a escrever o nome e falava que era alfabetizado, né, você pode votar, você sabe escrever o nome, vai lá e vota, né, então foi uma coisa muito superficial,
mas que, igual a gente falou na estatística, né? Estatisticamente contribuiu para diminuir o analfabetismo no Brasil, mas que na prática criou um monte de analfabeto funcional. Né? São os eleitores, né, cara, que a gente vê. E contribui com a permanência deles no poder, né? Porque sempre utilizam esses números totalmente falaciosos, como o caso do PIB, como o índice de analfabetismo, para justificar a violência e a truculência do poder. Mas aí, quando que foi? Já começa o período de transição ali. Como que foi esse período de transição? Como que o governo foi entregando o país, a situação que foi chegando da inflação, porque a inflação era um mal terrível, né? Eles tentaram controlar a inflação logo no início, às custas do trabalhador, depois o país cresceu, né? O bolo cresceu, nunca foi dividido, e depois de 73, o país não consegue passar pelas crises do petróleo. Ele já vai, de novo, se deteriorando. Como que foi ele já na década de 80, quando você visualizava o retorno à democracia? Tipo assim, igual a gente falou, né? No começo, ele conseguiu ter sucesso em relação a essa questão da inflação. Né? O governo Goulart trazia uma crise econômica e ele conseguiu ter sucesso em relação ao controle dessa inflação. Depois, né, das crises do petróleo, aí já começa a perder esse controle. Né? Por quê? Você tem agora, né, os investimentos, vamos falar assim, estrangeiros diminuíram, e aí o poder de compra do trabalhador para controlar a inflação foi diminuindo cada vez mais. Né? Mas aí você tem também a desvalorização da moeda dentro desse contexto. Você vê, né, a partir do governo do Ernesto Geisel, né, que começou esse processo de abertura lenta e gradual, a pressão popular ela aumentou sobre o governo justamente porque o sucesso econômico não acontece mais. Né? Em 82, né, já no governo Figueiredo, quando ele assume, né, ele já está promovendo ali as últimas etapas dessa abertura. Em 82, o Brasil praticamente faliu. Não é? A gente tem ali uma que a gente chama, né, a expressão na economia, a herança maldita, né, deixada por esse período. Igual né, no início eu fiz essa explicação, né, esse ciclo que chegou lá em cima, agora ele tinha né, descido e estava lá embaixo. Era a depressão. Né, o 82, né, em 85, né, quando termina o regime, a gente já falou né, na concentração de riqueza, e você já tem uma inflação né, ultrapassando os 200 pontos, né, os 200% ao ano. Tá? A década de 80, né, cara, pô, quem viveu lembra alguma coisa aí sobre esse período. Eu sei não que você é garoto, você é moleque. Mas, tipo assim, eu lembro quando eu era criança, e assim, como minha família tinha uma merceariazinha lá, então a gente tinha essa proximidade com essas coisas assim. Eu ia ao mercado muito, né? E como é que era doideira naquele negócio de remarcação. Você comprava uma coisa de manhã, quando voltava à tarde o preço já era outro. Né? Você tinha o gatilho salarial, né? Tipo assim, o salário dobrava de um mês para o outro, mas havia o poder de compra do trabalhador de um mês para o outro também. Ele perdia tudo que ele tinha, que ele conseguia comprar com aquele salário. Né? Então a gente tem uma inflação, né? Uma hiperinflação, né? Que é uma herança desse período. A década de 80, né, ela foi chamada de década perdida, né, porque a economia do Brasil praticamente né, não apresenta crescimento nenhum, né, só mesmo tendo que se recuperar dessa herança deixada por essa política econômica desse período aí, né, entre 64 e 85. E falando dessa herança, tem um índice que mede a desigualdade social, chama Gini. Ele é de 0 a 1. Né? Quanto mais próximo do 1, pior é. Quanto mais próximo do 0, melhor é. Quando os militares deram o golpe e assumiram o governo, o índice do Brasil era 0,5. Estava na metade. O que já era muito ruim. Durante a ditadura, esse índice chegou a 0,6. Quer dizer, ele aumentou. E somente em 2014, veja bem, a herança maldita, somente em 2014, nós conseguimos voltar ao patamar de 1960. Nós voltamos em 2014 a 0,5. Então, veja que, às vezes, uma herança ela demora anos, né,
Quer dizer, quase 50 anos depois, nós conseguimos voltar ao índice 0,5 de desigualdade social, que ainda é muito alto, né? Então, em nenhum momento a alegada riqueza gerada aí pelos militares, ela foi compartilhada com a população, né? Muito pelo contrário, o arroz salarial foi, digamos assim, o carro-chefe da ditadura para tentar qualquer êxito na questão econômica. Assim como nós vivenciamos isso hoje, né? Eu recentemente disse que de 2016 até hoje foram 4 anos que nós perdemos 4 décadas de direito. Porque aí já no final ali da década de 70, início da década de 80, surge o novo sindicalismo, que é o sindicalismo ressurge, né? Inclusive ressurge aí na figura do Lula. O Lula é, digamos assim, um filho, né, do novo sindicalismo, que volta a lutar pelos seus direitos, porque o trabalhador não vinha num ganho, né, numa ascensão até o golpe, até 64. Depois você teve esse primeiro momento de repressão muito forte, de arroz salarial, retirada de direitos importantes, como você mesmo já disse aí, né? A questão do fundo de garantia foi para atender uma demanda do empresarial. Quando chega ali, próximo à década de 80, 78, o trabalhador volta novamente a conseguir enfrentar aí a ditadura e a voltar a ter a luta pelos direitos. E isso é muito triste, porque hoje nós estamos vivendo isso. Foi uma reforma trabalhista, foi uma reforma da Previdência, a extinção do Ministério do Trabalho, o estrangulamento de órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho. A MP 905, ela, felizmente, não foi aprovada na carteira verde e amarela, mas não foi por pressão popular, ela não foi aprovada por briga deles, do político. o Bolsonaro e o Congresso, né, como uma retaliação. Mas, assim, a gente ainda continua vendo, às vezes, muitos trabalhadores que ainda vivem esse saudosismo de forma inexplicável, né? Infelizmente, né, cara? É tipo assim, a falta de consciência, né? Igual a gente falou, durante esse período, praticamente, né, o movimento sindical não teve nenhuma força para poder barganhar com a classe empresarial, né? Porque você tinha, todos os sindicatos foram perseguidos, né? Então você não tinha movimento sindical, não existia, né? Então, diante disso, o trabalhador naquele momento não tinha força, né? Hoje, né, o que era para ter, né, essa participação maior, ainda falta, né, uma grande consciência, né, por parte desse grupo aí, né, a consciência de classe mesmo, de saber. Né, a gente vivendo esse momento aí da pandemia, né, cara, pô, foi a hora de mostrar, olha, a importância do trabalhador. Tiraram, né, pô, não vai poder trabalhar. Cara, todo mundo, pelo amor de Deus, vai quebrar a economia. Porque quem é a força da economia? É o trabalhador. Então, quando eles vão, né, e tiram os direitos, o trabalhador tinha que lembrar disso, pô. Para tirar o direito, né, beleza. Aí agora, né, também a gente quer nossa importância, quer ter reconhecida a nossa importância dentro da economia. Igual está mais do que provada com essa crise causada pelo Covid-19, né? A economia é o capital ou é o trabalho? Sem trabalho, sem um trabalhador, não tem economia funcionando, né? Então, isso aí foi mostrado aí né, infelizmente, né, num momento ruim, mas que serviu justamente para mostrar. E tomara que os trabalhadores comecem a ter essa noção, né, cara? É isso que a gente batalha, é isso que a gente busca, a gente luta sempre, é para criar essa consciência nas pessoas, de mostrar a importância que o trabalhador tem dentro da sociedade, dentro do país, e criar essa consciência neles aí, né? Se lá naquele período, né, eles já sofreram por não ter condições de luta, mas mesmo assim os caras sindical, não. Agora que a gente tem, de certo modo, essas liberdades, né, democráticas aí, garantidas pela Constituição, é hora, né, do trabalhador mostrar mesmo e querer mudar isso aí, mostrar a força que o trabalhador tem dentro da sociedade, que já está comprovado, não existe. Né? Essa crise serviu para a gente ver que o trabalho, né, o trabalhador é que movimenta mesmo, que tem a força econômica e que o Estado liberal não existe. Né? Sofreu, o primeiro balancinho que deu, o Estado me salve, por favor, preciso do Estado. Sem o Estado a gente não vai conseguir nada. Né? Pelo menos para isso, isso serviu. É assim mesmo. Como eu ouvi uma frase que falou, não é o patrão que bota a comida na mesa do trabalhador,
É o trabalhador que bota riqueza no bolso do patrão. E a gente viu isso, E é verdade. a gente viu isso, tipo assim, 3 dias parado, já tinha carreata de carro de luxo pedindo a volta do emprego, né, a volta da O atividade. dinheiro tá acabando, o dinheiro tá acabando, né? Pois Entendeu? é. Emílio, aqui para te voltar aqui rapidinho, ver se dá um tempinho a gente falar um pouco aí sobre o dia de hoje. Como que foi entregue a economia do país no final do regime militar? Como que os militares entregaram o país para a democracia? Na questão econômica. A questão econômica. Igual eu falei, né, cara? Os anos 80, a década perdida. Dívida externa. Nós vamos ver esse primeiro ponto. Em 1964, né, o Brasil ele tinha, né, em relação à, à porcentagem do PIB, uma dívida em torno de 16%. 16% do PIB, né, era a dívida externa do Brasil. No final, né, do governo, já era 54% do PIB. Olha só, de 16%, né, do PIB foi para 54%. Em valores, seria em torno assim, de 3 bilhões e pouco de dólares em 64 para 100 bilhões em 1985. Ou seja, mais de 30 vezes, né, o valor da dívida externa brasileira aumentou. Então, isso aqui ninguém está inventando, são dados, né, igual a gente fala. A gente tem esses dados, o IPEA tem, né, um estudo sobre isso. Você tem esse aumento da dívida externa. Porque, como a gente falou, né, ó, esse crescimento, esse milagre, para manter esse milagre, né, teve que ter lá, né, o dízimo, né, ter que pagar o dízimo. E o dízimo eles cobraram como? Buscando dinheiro, né, de financiamento, né, como instituições, como o Fundo Monetário Internacional. Então essa conta ficou para pagar. Tem que pagar agora e durante muito tempo a gente ouviu esse sofrimento do Brasil, né? A dívida externa, temos que pagar a dívida externa, né? E isso aí foi segurando, né, esse desenvolvimento para conseguir de novo buscar esse crescimento. A inflação, a maldita inflação, né, a desvalorização, que aí já não é mais inflação, hiperinflação. Você tem uma hiperinflação que você chega a ter em 1989, né, mais de 2.700% de inflação ao ano. Né, doideira, que é o ano da eleição. Né? E aí você tem essa inflação louca, igual eu falei, com a desvalorização da moeda, né, o dinheiro toda hora trocando. Né? Você ia comprar pão, você levava uma sacola de dinheiro para comprar pão. O dinheiro era tão louco que os caras tinham carimbado, para passar pelo banco, eles davam uma carimbada, né? Toda hora tirava 3 zeros da moeda. Você tem o cruzeiro, vira cruzado, depois vira o cruzado novo, volta a ser cruzeiro, cruzeiro novo, até que chegou a estabilização da moeda só em 1994, né? Com o plano real. Né? Você tem, a gente falou da dívida, falou da inflação, né? E essa questão, né, cara, dessa herança que custou para o Brasil recuperar. Né? As perdas do salário, né, começou a melhorar com o real, mas a gente só tem mesmo, né, o salário, a valorização salarial, né, no começo das décadas desse século, a partir de 2005, que a gente começa a ter o valor real do salário melhorando em relação aí ao que os anos anteriores. Resumindo, a questão então de falar que foi um período de crescimento é como se eu saísse daqui agora do escritório, fosse no Banco do Brasil, fizesse um empréstimo, construísse uma casa, comprasse um carro, comprasse um monte de roupa bonita e deixasse a dívida para alguém pagar. Resumindo, foi isso, né? Mais ou menos foi isso aí. Né? Foi bonito, né? Igual eu falei, em números. Você tem o PIB crescendo muito lá durante os anos do milagre, mas um crescimento que não foi, né, como é que fala? Ele não teve sustentação para se manter, né? Não havia, né, não conseguiu se manter. Né? Houve também elementos aí que acabaram, né, dificultando ainda mais, mas o governo ele não teve, vamos falar assim, a humildade de ver que ele tinha que mudar a sua estratégia. Não, vamos continuar desse mesmo jeito, né? A teimosia dele fez com que aumentasse a dívida aí durante esse período e dificultasse, né, muito o crescimento econômico aí do país. Emílio, uma coisa que você falou que é muito importante, né? A gente já está aqui terminando, é que tudo que a gente disse aqui é com base em dados. Basta a pessoa sentar, pesquisar e não estar aqui na base do eu acho, né? Você tem muito mais competência na questão para falar do que eu, você é professor, e a gente sabe da responsabilidade que é quando a gente vai fazer uma live dessa e falar de coisas reais.
e não mais coisa que a gente pensa, que a gente acha, sem fundamento. Então, tudo que foi dito aqui, das informações passadas, é de fácil pesquisa, né? Foi um bate-papo, não tem nada muito técnico, foi um bate-papo que as pessoas podem ir e pesquisar esses dados. Não, isso aí é tudo, tipo assim, né? Principalmente o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, né? O IPEA, ele fez um levantamento muito bom através de gráficos, né? Mostrando isso aí, né? Igual eu falei também, os estudos, né? Feitos pelo professor e pesquisador Pedro Ferreira de Souza, né? Do IPEA, ele tem, né, esse estudo feito a respeito desse aumento da desigualdade, né? Então são tudo informações que a gente busca dentro, né, dessa análise econômica, né? Esse estudo dele, né? O levantamento que ele fez é desde 1927. Então a gente percebe nitidamente nesse período a concentração da riqueza acontecendo, né? Aquela música, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez ficou mais pobre. É daquela época, sou de pegador, senator geral. É verdade a música, né? Não a informação. Felipe, a vai acabando aqui. Quer fazer aí um breve comentário sobre com as novas leis? Deixa eu ver aqui. Trabalhista caiu, baixa sindicalização? Não, não caiu, não. Né? Pelo contrário, nós aumentamos o número de sindicalizados e porque é um sindicato muito próximo aqui do trabalhador, muito atuante. Então, assim, mas muitos sindicatos tiveram uma queda. Felizmente, o número é bem alto de sindicalização. Mimi, quer falar um pouquinho sobre o dia de hoje? Só esse recado aí para quem acordou e surpreso com Mandar um tanta abraço primeiro mudança. meu amigo aí, o Sargento Gustavo, tá na live aí. Pô, foi uma coisa meio que surpreendente, né, cara? Porque a gente aí que acompanha o cenário político do Brasil, né, o ministro Moro, ele era um pilar forte dentro do governo, né, do presidente Bolsonaro, né, e de uma hora para outra a gente vê esse pilar, né, desmoronar, né? Então acho que aguardar aí o que vai acontecer para frente aí para a gente ver, né? Porque o governo sai estremecido, né, com isso aí, né? Então acho que foi um momento até difícil, né, já que a gente já está dentro de uma outra crise, que é a crise provocada aí pela pandemia, né? E acontecer essa situação política paralela a tudo isso, né? Já teve lá o Mandetta, né, que estava fazendo um trabalho, não é um cara também assim, estava fazendo um trabalho já muito, né, de respeito, né, à frente do Ministério da Saúde, e agora a gente vê o ministro Moro, né, e saiu atirando, né, cara, porque o que ele falou ali hoje, né, tem que ser analisado, e o STF tem que movimentar, né, você vê o que aconteceu de verdade, né, porque aí a interferência na Polícia Federal, cara, você, né, imagina, falasse, né, um tempo atrás, o Lula não quer que investigue o filho dele, né, pô, então vamos ver o que vai acontecer aí, né? Paz e Ali, só vou responder aqui de novo. Realmente, a ideia da lei, quem criou a lei, foi exatamente isso, né? A reforma trabalhista, ela alterou 118 artigos da CLT e o único artigo era a questão do financiamento sindical, né, do imposto sindical. E foi muito batido nessa tecla aí, que os sindicatos eram contra a reforma porque iria cortar a mamata, né? A frase muito utilizada. Sei que isso não é verdade. Em outra live a gente pode explicar que esse movimento para o fim do imposto sindical é defendido há tempo, inclusive pela CUT. A CUT sempre defendeu o fim do imposto sindical, tá? A contribuição ela tem que ser voluntária, mas realmente a ideia da lei é essa e muitos sindicatos eles conseguiram reduzir, sim, o número de sindicalizados. Há outros artigos na lei que enfraquecem o sindicato como instituição, tá? Vou falar rapidinho sobre hoje também. O Moro sempre foi político, desde quando era juiz, né? Eu, como advogado, sei que Moro nunca foi um cumpridor da Constituição, tampouco do Código Penal e do CPP, do Código de Processo Penal. O que eu vi hoje foi mais uma demonstração de oportunismo. O governo Bolsonaro é fadado ao fracasso, e aí, para ele não ir junto, para não arranhar a sua imagem, ele sai, tenta sair como herói novamente,
né? Mais uma vez, ele que estava apagado, perdeu ali o seu posto de super Moro, de herói da nossa direita. Então, ele sai atirando para tentar pôr a sua capa de super-herói de novo. O que ele disse ali não é nenhuma novidade, ele não descobriu tudo que ele disse ali nessa madrugada. Desde quando ele assumiu, aceitou ajudar Bolsonaro na campanha e assumiu o cargo de ministro, ele já sabia disso tudo. Então, eu vejo ele como uma grande estratégia política. Vamos ver o que isso vai gerar, né? Já foi, a culpa não é minha, eu votei no Aécio, já foi, somos todos Eduardo Cunha, já foi Temer, já foi Bolsonaro, Bolsomito, agora chegou a vez de voltar a atenção agora para o Super Moro, né? Vamos ver o que vai dar nisso, mas numa briga entre Moro e Bolsonaro, eu torço para a briga, mas vi ali uma extrema jogada política, né? Vamos ver quem ali vai ter a garganta maior para engolir quem, né? E até quando esse governo vai durar, vai manter o mais novo comunista do Brasil, né? Agora é o Sérgio Moro, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer com ele aí, né? Mas tá lá, teve o pronunciamento agora, não sei se você acompanhou 5 horas, né, que ele chegou lá fazendo, né, um apelo todo sentimental, né? A coisa toda que ele fala, né, e se contradizendo também, né? E acusando o Moro mais uma vez, né? Pô, deixa o Moro falar tudo que ele sabe lá então, né? Vamos ver o que vai dar, né? Já que ele tá querendo raiva com o Moro, ver se o Moro fala tudo que tiver que falar, hein? Não peguei a última parte. O gente tem tudo que eles sabem, né? O Bolsonaro fala tudo que sabe igual Moro, você falou, fala tudo que sabe do Bolsonaro. Um contra o outro, a gente tem que torcer pra briga. Tá beleza. Levi, vou agradecer aqui você ter aceitado o convite. Eu espero que tenha sido aí, que tenha servido para esclarecer, né? A gente vê, infelizmente, esse movimento reacionário de pessoas pedindo a volta de um regime que você não tinha liberdade. A gente não poderia fazer isso que a gente está fazendo, né? Olha só, não estamos cometendo crime algum. Estamos somente expondo as nossas ideias, as pessoas vêm, comentam aqui também. Quer dizer, isso era proibido, né? Falar que só foi perseguido pessoas... É igual eu falei, né, cara? A gente está falando aqui só sobre a questão econômica, vamos falar assim. E até que tem a ver a repressão, mas se a gente for pegar para falar da repressão, da luta armada, né, de tudo que aconteceu nesse período, né, vai dar mais 2 lives aí para a gente poder falar sobre isso. Né, a gente tentou falar um pouquinho para mostrar isso aí, né, porque uma das justificativas que eles dizem é isso. Não, mas foi o período que o Brasil mais cresceu. Aí você vê um crescimento que não se sustentou, que aumentou a desigualdade, a dívida externa, né, um monte de coisa. Às vezes eu dou como exemplo em aula assim, você já viu aquele filme Cidade de Deus? Pois é, a favela ela cresce em que período dali? Né? Mais de 70% das favelas do Brasil, elas cresceram e aumentaram durante esse período. Né? E isso aí traz as consequências da violência urbana, um monte de coisa que a gente está vivendo isso aí até hoje. Né, cara? Então é isso aí. Pô, foi muito legal assim, a oportunidade de você ter me chamado aí. Desculpa. Não, tranquilo. A gente vai conhecer mais um pouquinho sobre como se deu o contexto do golpe, né? Tem um filme que chama O Dia que Durou 21 Anos, que demonstra bem qual foi o contexto, né? O porquê que foi dado esse golpe militar. Como é que chama? A ameaça comunista, né, cara? Que está presente lá em 37, quando o Getúlio deu o primeiro golpe, que também houve concentração de riqueza naquele período, também era ameaça comunista. Em 50, na eleição de Getúlio, né, foi em 50, né? Também eles não queriam que ele sumisse, porque a ameaça do comunismo. Depois Juscelino Kubitschek também. Toda essa ameaça do comunismo está sempre presente aí na história do Brasil. Não, tem gente que acredita, né? Então vamos continuar vendo aí o que vai acontecer. Sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa. Eu também ia indicar aqui um livro de um professor, mas acabei esquecendo aqui. Mas a internet está aí e a gente espera que a gente possa ter acabado com esse mito, né, de que a economia durante o regime militar foi boa e que isso justificaria talvez a repressão e a violência. Tá? Um abraço também, Carvalho. Foi legal passar rapidinho, deu pra gente falar bastante coisa. E aí, vamos ver se a gente faz outras para frente aí, falando, né?
Beijinho pra minha esposa aí Bom, vamos fazer também. outro tema Mandando aí, pode mensagem. ser grande. Valeu, André. Felipe, Abraço show de também, bola, cara. cara. Valeu a Obrigado, todo um mundo aí, abraço. meus alunos Valeu. participarem, todo mundo aí. Valeu. Galera, obrigado aí. Espero que tenha sido esclarecedor. E na próxima a gente traz outros assuntos aí em relação ao próprio regime militar, né? Como o próprio Mimi disse aí, é muito amplo esse assunto. A gente pode falar da repressão, da luta armada. Hoje a gente escolheu especificamente a questão econômica. Tá joia?